Se você quer saber aí sobre uma grande atualização em cima da Polkadot, cara, você chegou no vídeo certo. Hoje a gente vai explicar, desmiuçar e entender o que está acontecendo na Polkadot e o que isso pode afetar nossos investimentos. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje a gente vai dar aquela breve análise em cima sobre a Polkadot e também sobre a atualização que ela tá vindo aí pela frente. Grande atualização, até nomeada aí de Polkadot 2.0. Mas será que vai mudar tanto? O que vai afetar os nossos investimentos? Tudo isso a gente vai entender em conjunto e tirar a nossa conclusão final. E antes de mais nada, já vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que sai em primeira mão. Eu já preparei aquela apresentação aqui para vocês de ponta, tá bom, galera? E a gente falou hoje de manhã sobre a própria Polkadot com um embaixador da Astar e também da Fala, que são duas parachains aí da Polkadot. Então é um cara que tá mais por dentro, tivemos mais visões aí sobre o protocolo, então recomendo você também estar assistindo a live. Mas bora lá, galera. Eu resumi aqui para vocês para facilitar o entendimento. A gente tá mudando aí da Polkadot 1.0 aí, como é muito nomeada, e também agora a gente vai feita para a mudança da Polkadot 2.0. Algo de semelhante aí a gente vê, né? Polygon 2.0, 2.0 daqui, 2.0 dali. Cara, é a onda das 2.0. Então, primeiro, galera, a gente precisa retroceder um pouquinho e entender um pouco as diferenças aí técnicas de uma para outra. Por quê? A Polkadot ela é uma blockchain. E blockchain, o que é nada menos, né, galera? Então, a gente sabe que a blockchain é uma cadeia de blocos e dentro desse bloco são compostos por dados. Nesses dados a gente pode ter transações, saldos, movimentações, tudo que a gente visualiza ali de dados da nossa visualização da própria blockchain. Depois que esses dados passam por um processo, ele é enviado diretamente para o bloco. Dentro desse bloco, galera, ele passa pelo processo de validação, onde ele vai para aquele conjunto que depois de validado ele é inserido na blockchain e a blockchain, esse bloco aqui, acaba herdando o histórico de todos os outros blocos que foi construído. Então por isso que a gente acaba tendo uma blockchain totalmente transparente e totalmente rastreável. Isso é uma característica da própria tecnologia, é por isso que tomou grande notoriedade. Mas a gente sabe que existe diferença entre as blockchains. Então vamos entender qual a diferença para a Polkadot. Primeiramente, vamos entender como é que funciona uma analogia simples aí, tanto a Ethereum quanto a do Bitcoin. Eu tenho um vídeo aqui, galera, que a gente passa com frequência, não o vídeo em si, mas esse indicador na nossa live que a gente utiliza para visualizar apenas as taxas, tá bom? Então eu vejo aqui, ó, taxa do Ethereum, taxa do Bitcoin, beleza. Mas aqui, galera, no vídeo a gente vê um funcionamento bem simples de como que funciona a blockchain. Então vamos dizer que isso aqui, galera, é um bloco, beleza? Cada espaço desse vagãozinho aqui é um bloco. Tudo que isso daqui sai são as movimentações, transações, são diretamente os dados. Então, galera, na blockchain do Ethereum e na blockchain do Bitcoin, a gente passa por uma espécie de demanda. Então, a partir do momento que a minha transação tem a demanda de ser atendida, ela sai da onde você está e tenta se inserir no bloco. Então, a gente paga aquela taxa pelo lugar que a gente vai ocupar no bloco. Mas a gente só paga, né, galera, sempre que a gente vai utilizar. Então, a gente paga por demanda. E a gente sabe que, querendo ou não, aqui tem a questão da prioridade. Quem paga mais, passa na frente. Então, por isso que tem pessoas aqui que estão passando diretamente na fila, indo diretamente por aqui por cima, porque estão optando por pagar a mais. E tem pessoas que não ligam de esperar e entrar em vagões aqui que foram feitos aqui para trás, onde tem menos taxas, mas demoram um pouco mais para serem transacionados. Não só no Ethereum, no Bitcoin também passamos por isso. Então é isso que funciona. A gente vê que é um modelo que não é altamente escalável, porque querendo ou não, quando passa por muitas movimentações, acaba tendo uma demanda muito alta que a blockchain acaba não acompanhando. Então o que acontece? Taxas elevadíssimas, como a gente viu do Ethereum no começo do ano, em grandes eventos ali, como a venda dos Bored Apes, por exemplo, onde eleva muito as taxas da rede. Então esse modelo que a gente já tem, que é o principal que funciona, ele já acaba não sendo muito escalável. Então vamos entender agora o modelo da Polkadot. Continuando a mesma analogia dos trens, galera, como a gente viu o trenzinho ali do Ethereum e do Bitcoin, a gente vai falar um pouquinho da Polkadot. Então entendemos a questão da demanda ali. Cada transação ela tem sua demanda ali para entrar e beleza, para ir para validação. Isso serve não só para transações nós, de meros mortais, mas também ali para desenvolvimento. Desenvolvedores precisam fazer muitas transações e muitas movimentações ali na rede, que acaba tendo aí a demanda. Então ele precisa dessa maleabilidade de quando ele for transacionar, pagar e dar tudo certo, beleza?
Então a Polkadot ela funciona um pouco diferente. A Polkadot ela funciona numa espécie de leilão, tanto é que muitos já conhecem aí como leilão de parachains, onde basicamente todos leiloam, né, que brigam por esse leilão, eles estão disputando um bloco inteiro. Então basicamente tem o cara que vai lá leiloar, então ó, vou aqui até fazer um bonequinho aqui. O cara lá que vai leiloar, nossa, cabeça amassada, ele tá leiloando aqui, ó, vou até pôr na mãozinha esse bloco aqui. Aí tem o Joãozinho, eu, a Mariazinha, todo mundo aqui querendo comprar, beleza? Então cada um vai dar seu lance, tudo show de bola. E o primeiro que conseguir comprar, galera, ele vai ter esse bloco aqui por 2 anos, tá? 2 anos. Então é basicamente o quê? Aqui a gente vai à medida da demanda, né? Então a medida ali que eu preciso transacionar, eu vou lá, pago e show de bola. Aqui a gente compra esse vagão por 2 anos. Então essa alocação ali, a gente tem que especular que com certeza a gente vai utilizar por 2 anos para acabar compensando aqui pra gente também. Então é isso que funciona um pouco diferente e é até por isso que a gente não vê tanto desenvolvimento assim na Polkadot. Porque querendo ou não, né, galera, pra gente comprar essa alocação de 2 anos dentro do mundo cripto, sabendo que um mês no mundo cripto já aparece um ano, é um pouco complicado realmente a gente fazer essa especulação, acreditar aí durante 2 anos. Então, esses dois modelos, a gente já vê que tem duas diferenças aí, né, tanto do Bitcoin, do Ethereum, até mesmo aí pra Polkadot. E isso sim ocorre e acarreta em problemas. Ela deixou o ecossistema pouco flexível, né? Porque ficar preso ali 2 anos é complicado mesmo. Afasta os desenvolvedores. Por que eu vou ficar aí nessa especulação de 2 anos? Se é mais fácil eu ir lá na Ethereum, onde eu pago um pouco mais, mas realmente eu utilizo ali a depender da minha demanda. Impacta na demanda, como eu tô falando aqui para vocês, e deixa o longo prazo questionável, porque como eu falei, todo mundo cripto é muito rápido, galera, então não dá pra falar disso. Só que isso foi a Polkadot 1.0 que a gente entendeu, tá bom, galera? Então ela é uma blockchain ali que tem a questão das suas parachains e só para simplificar basicamente, galera, a gente tem a Relay Chain da Polkadot, que é como se fosse a blockchain ali que cuida da interoperabilidade, da comunicação do ecossistema, e a gente tem as parachains, que são essas redes aqui que estão acopladas na Relay Chain. Todas compartilham o mesmo mecanismo de segurança, como a gente vê aqui, tá bom? E também são interoperáveis entre elas, justamente porque a Relay Chain aí promove essa interoperabilidade. Isso é a Polkadot 1.0, tá bom, galera? 1.0. Então, vamos voltar e vamos aqui para a Polkadot 2.0. Eu quero lembrar que tudo isso aqui são propostas, então estão para vir. Esse processo pode demorar entre 5 meses a 2 anos. Por que eu falo isso? Gavin Woods, desenvolvedor da Polkadot, acredita que isso vai rolar em 5 meses? Para praticamente aí toda a comunidade da ecossistema da Polkadot especula aí em torno de 2 anos. Então a gente sabe que é uma mudança que não vai ser do dia para noite e essa mudança pode ter mudanças até mesmo na sua estrutura, então isso daqui pode ser alterado. Então, primeira coisa, galera, os leilão, os famosos Core Loans aí, eles foram alterados pelos sistemas de Core Rentals e também instantâneos. Lembrando novamente, são propostas, tá bom, galera? Propostas. Então, beleza, vamos falar primeiro sobre os Core Rentals, que são das parachains. Então, isso aí tá ligado diretamente aos leilões. Então, mudou o sisteminha. Então, ele não vai ocorrer a cada 2 anos, tá? E sim a cada 4 semanas. Então, basicamente, aí, um mês que vai ocorrer essa troca. Então, a gente vai brigar pela alocação ali numa espécie de leilão, mas esse leilão, ele vai ocorrer a cada ali 4 semanas, mais ou menos. E serão feitos por meio de compras de NFTs. Não necessariamente vai ser um crowd loan, como a gente tinha, mas sim a gente vai ter um NFT representativo ali daquela locação. E esse NFT representa um mês, né, que é as 4 semanas como a gente viu. O instantâneos ali é como se fosse ligado um pouco mais para as parathreads, tá bom? Ou seja, as parathreads, galera, são algo que ainda está em desenvolvimento, a gente não vê ativamente aí no ecossistema da Polkadot, porque a gente sabe aí que pelo andar da carruagem, como a gente tá vendo da Polkadot, acaba demorando um pouquinho essas questões. Mas parathreads, galera, são como se fossem redes após as parachains. Então são sub-redes ali, diretamente muitas voltadas para a segmentação, pode ser de um DEP. Então a gente tem que ver como que vai vir, mas a gente tem essa tecnologia aí que ajuda a escalar um pouco mais a própria Polkadot e suas parachains, porque não necessariamente ali as parathreads iriam passar pelo esse cloud loan. E olha que interessante, as parathreads que tem esse sistema instantâneos ali, voltado um pouco mais para elas, permite que aquele NFT que a gente conversou aqui, que representa um mês, a gente pode subdividir, por exemplo, para uma parathread entrar. Então a gente consegue porcionar esses NFTs e cada um ali consegue seu direito de estar alocando ali no espaço do bloco, tá bom? Então isso é interessante. Não deixa aí de dar uma escalabilidade e também uma maleabilidade um pouco para o desenvolvedor. Já tá aí ofuscando o modelo da Polkadot
1.0 como a gente conheceu. E também de propostas temos a nomenclatura aqui que foi chamada de acordes, tá bom? Esse acordes, galera, eles vão permitir contratos inteligentes compartilhados. Isso daqui é uma linguagem um pouco mais técnica, mas basicamente ela vai permitir contratos inteligentes que se compartilham entre o ecossistema da Polkadot por completo. A Polkadot em si, ela não foi designada para contratos inteligentes, mas a gente sabe que as redes de contratos inteligentes acabam atraindo mais a demanda. Então a gente já está vendo uma mudança em cima disso e basicamente a gente vê um desenho. É bem interessante esse desenho aqui feito num papel, sim, num papel feito pelo Gavin Woods, CEO da Polkadot, porque ele antes da apresentação ali desenhou como basicamente ele enxerga os acordes na mente dele, mas basicamente a gente tem o ecossistema da Polkadot aqui embaixo, tá? E esses acordes, eles funcionam como uma espécie de canais onde ele faz a ligação aí e também o compartilhamento dos contratos inteligentes. Também temos funções ali divididas em núcleos, ou seja, todas as funções ali de governança, stake e outras questões, ela fica na Relay Chain, que é aquela rede principal, como eu mostrei para vocês aqui no primeiro bloco, tá? Então a gente é a Relay Chain, ou seja, a rede principal aqui, que acaba tomando aí diversas funções, como governança, stake, e querendo ou não, né, galera, isso daí acaba sobrecarregando a rede. Então esses núcleos aí vão ser designados diretamente para elas, tá bom? Então governança, stake, entre outras funções, pode ter, como se a gente pode dizer aí, parachains específica, mas parachains não é o nome, tá bom, galera? São esses núcleos aí subdivididos para não aí sobrecarregar a própria Relay Chain. E ainda pelas artes do grande Gavin Woods, a gente tinha a Polkadot 1.0 nesse modelo. Então a gente tem a Relay Chain e as parachains aqui acoplada nela. A gente vai ter uma evolução para um ecossistema aqui um pouco mais intercomunicável, né, galera? Então a gente vê todas as parachains englobadas de fato dentro do ecossistema e todas se comunicam através do quê? Dos acordes, que são os núcleos aí que vão conversar os contratos inteligentes. Então assim, uma coisa que é fato, galera, a gente vê uma mudança bem interessante por parte da Polkadot, tudo é uma ideia. Porém, se a gente for começar a comparar aí seus outros players do mercado, a gente acaba ainda assim tendo um ecossistema um pouco limitado em algumas questões, porque ainda não se desprendeu aí desse modelo de blockchain. Eu sei que vocês notaram aí que na apresentação não teve tokenomics. Galera, realmente ainda não saiu a divulgação aí da atualização do Tokenomics, que é o que muitos aí acabam aguardando durante esse período, mas realmente aí a gente viu que pelo menos vai ficar um pouco mais pra frente. Mas bora lá, galera, não significa que não vai sair na atualização. Peguei aqui o Token Unlocks pra gente visualizar ativamente aí como que está o andamento do token aí da própria DOT. A gente tem que entender, galera, que a inflação anual do token é de 10%. Isso daí a gente tem de inflação. Não tem o que fazer, é 10% ao ano, e que se o token não faz 10% de valorização em um ano, praticamente esse token não valorizou nada na sua carteira, beleza? A gente tem o Vesting Schedule, e o que é? É aqueles desbloqueios ali dos tokens DOTs que estão pela frente. A gente tem de stake aqui, galera, boa parte das recompensas. Então, do Vesting Schedule, basicamente tudo é de stake, não? Tudo é de stake. Se a gente for pegar aqui, 64% é de stake. E as outras alocações, como propriamente aí o pré-launch, a Action Sale, também aqui a Web3 Foundation, se a gente visualiza aqui, não passa mais por desbloqueios, galera. Não passa mais por desbloqueio. Esses desbloqueios já foram. Então, boa parte, sim, está na parte ali da questão dos stakers. Quem recebe recompensa por validar ali as transações. Então, isso daí é bem interessante também, porque a gente pode não ver despejos daqui para frente, de qualquer forma, mas uma coisa que a gente tem que ter mensurado e fixado na nossa mente. Que a Polkadot, não vou entrar no quesito na questão de valor, por mais que ela esteja a $5, a gente sabe que ainda é um token top 20, então ali tá nessa categoria, acho que de número 13, a gente consegue ver o ranking aqui de número 13, mas ainda assim, galera, a gente tem um supply infinito do token. É isso mesmo, a gente tem um supply infinito do token. Isso daí não é um problema absurdo, não, é ao contrário de que muitos pensam. A gente tem que ter a inflação sim, só que um pouco moderada, a gente tem atualizações e especulações em cima de queimas de tokens, isso é bastante interessante, mas no momento a gente tem uma inflação de 10% ao ano num token que é infinito. Ah, vocês não estão conseguindo visualizar? Deixa eu tirar meu cabeção daqui, vocês já conseguem ver aqui o símbolo do infinito. Na questão de preço, a gente vê que realmente ela tomou um baque, então em 2021 ela presenciou movimentos maravilhosos, chegou ali no seu all-time high
com mais de 52 dólares praticamente, bem interessante. Sofreu no bear market, subiu ali naquela época também de setembro de 2022. No começo desse ano também subiu, mas a gente vê que ainda assim passa por momentos de extrema qualidade de preços baixos, tá? E agora, será que é oportunidade ou não é oportunidade? E realmente, galera, essa pergunta é bastante complicada e extremamente pessoal. Antes de mais nada, nós do mundo cripto precisamos entender se faz sentido para nós investir nosso dinheiro no projeto. Mas entendendo toda a situação do que nós do Insalubres estudamos aqui do mercado cripto, realmente a gente já entendia que a Polkadot não tinha um sistema ali tão escalável, porém era um ecossistema bastante interessante no seu modelo de funcionamento, beleza? Porém, no bear market, ela se provou que o modelo dos leilões precisava de muita demanda, ou seja, os modelos de leilões deram certo e tiveram demanda no mercado de 2021. 2022 só tomou na carraqueta. Então, realmente, é um ecossistema que sofreu muito, com baixa demanda, e ainda mais com uma narrativa muito forte que cresceu, que é as de segundas camadas. A gente sabe que esse modelo aí pode ficar um pouco ofuscado. E ainda assim, com essas atualizações, podemos ainda assim ter um ecossistema que pode não capturar ou não encontrar seu público-alvo. E é claro que não conseguimos decidir de exato momento e a gente só vai depender das atualizações que tivermos aqui para frente. E outra observação do token, né, galera? A gente precisa de atualizações sim no modelo econômico, de como ela funciona, mas ainda assim precisamos entender se realmente o token DOT acaba capturando o valor do próprio ecossistema. A gente vê que a demanda do token DOT é em cima do leilão de parachains e a gente sabe que cada parachain tem suas criptomoedas. Tecnicamente, galera, as parachains são incentivadas a ter um pouco mais de independência. Então, tecnicamente, a gente consegue ver sim um token da parachain capturando o valor da parachain e se valorizando em cima da parachain. E a Polkadot, o token DOT, pode sim não capturar esse valor, justamente porque a gente vê que o incentivo do token DOT estava ligado somente ao leilão. Então a gente precisa de atualizações em cima disso para aumentar um pouco mais a demanda, tirando um pouco a responsabilidade em cima dos leilões, porque na minha concepção, mesmo mudando de 2 anos para 1 mês, a gente pode ver um modelo que não é escalável. Assim como o do Ethereum já não é tão escalável como vemos. Então, realmente, a gente vendo aí que as próprias parachains, os tokens dela específico, pode capturar mais valor que o token DOT. E uma coisa é fato, galera, nada disso aqui é uma dica de investimento. Todo o ambiente cripto está passando por um processo de embrião, galera. Tudo isso aqui está no começo. Lá na frente podemos entender que Layers 2 pode não dar certo e às vezes modelos como o da Polkadot pode dar muito mais certo. Mas a gente depende do tempo dizer pra gente, galera. Não tem como a gente afirmar que Layer 2 vai dar certo, não tem como afirmar que Polkadot vai dar errado, porque tudo estamos passando por atualizações. Hoje os holofotes de fato estão nas segundas camadas. Hoje a gente vê uma camada entrando ali na especulação do airdrop, dá 1 mês, testnet, dá 2 meses, é mainnet. Então a gente vê que o processo evolutivo está muito mais rápido. Então, às vezes, esse tempo aí que a Polkadot também pode demorar para entregar, pode ser algo que perca o timing, que na opinião de muitos já perdeu, mas a gente sabe, como eu falei, o mundo cripto tá muito no começo. Mas espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, galera, vídeo informativo sobre a atualização da Polkadot 2.0. Já fizemos um vídeo no passado explicando um pouco mais sobre Polkadot, um pouco mais da parte técnica de como ela funciona, e no vídeo de hoje a gente falou somente sobre a atualização e passando brevemente aí de como ela funciona. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre. Nada disso aqui é uma dica de investimento. Um forte abraço e falou!